O Argen estaciona o Alfa Romeo e fica ali esperando até alguma garota aparecer. E assim que essa garota aparece, ele pede com licença e fala para ela ter cuidado com o carro. E depois que ela agradece, ele pergunta qual o nome dela. E em seguida ele pergunta se ela vai fazer compras. E ela diz que sim. Então ele fala que ele também e pergunta se ele pode fazer compras com ela. Ela fala para ele que está com pressa e que só vai pegar alguns itens essenciais e vai voltar para casa. Ele pede o número dela e fala que eles poderiam fazer compras juntos, mas como amigos. Tô sabendo, vai. E depois que ela fala para ele que ela realmente está com pressa, ele pergunta se pelo menos ela poderia fazer um favor para ele. E pergunta se ela pode tirar uma foto dele com o carro dele. E depois que ele agradece, ela pede desculpas e fala que agora realmente ela precisa ir. Bom, e esse é o momento em que geralmente nós não mostramos, é quando a pegadinha não dá certo. E depois de um tempo conversando ali com o cameraman, eles já estavam até pensando em ir embora. Mas de repente eles perceberam que ela estava voltando e decidiram ficar observando de longe. E agora o Argen fala que vai ler o que ela deixou. E ela deixa escrito no papel: liga pra mim depois. Então Argen decide ligar pra ela e eles acabam marcando de se encontrar 2 horas mais tarde. Bom, só que tem um detalhe, dessa vez o Argen não vai com o Alfa Romeo, e sim com um carro popular. Assim que ele chega, ele pergunta se está tudo bem. E em seguida pergunta se ela gostou do carro dele. Ela diz que sim e fala pra ele que o carro parece novo. E quando ele conta que aquele carro não era dele, ela fala que tudo bem. E depois que ele fala que não sabe se ela lembra do outro carro, ela pergunta se é aquele carro que ela tirou a foto pra ele. Ele diz que sim e fala que ficou preocupado dela mudar de ideia por causa disso. E ela pergunta por que ela mudaria de ideia, e fala pra ele que ela só perguntou porque achou que ele pudesse ser um artista ou alguém com muito dinheiro para ter um carro como aquele. E ele aproveita e conta pra ela que aquele dinheiro era falso e que só foi pra tirar foto mesmo. E quando ele pergunta se ela tem certeza que ainda vai com ele, ela fala que é claro que sim. Mas antes de entrar no carro, ele fala que não sabe muito bem como dizer, mas acaba dizendo que ele está fazendo um experimento social, e fala que é um vídeo em que ele procura interesseiras e mostra a câmera para ela. Dessa vez o Landon vai começar essa conversa, mas no estilo Homem das Cavernas, e fala para ela: "Ei, meu nome é Landon. Qual o seu nome?" E depois que ela fala não, tô legal, ele pergunta o que ela quer dizer com eu estou legal. Ele fala que ele também é legal e diz que está tentando conversar com ela. Já ela fala que não e diz que ele não faz o tipo dela. Mas quando ele fala que ele poderia dar uma carona para ela resolve dar meia volta. E agora o Landon fala para ela: "E aí, vamos conversar?" E lembra que ela acabou de dizer que ele não faz o tipo dela. E ela fala pra ele que ela só não estava com vontade de conversar. Então ele pergunta o que ela não viu nele no começo e que tá vendo agora. Eu gosto de dinheiro.
Não, na verdade não foi isso que ela disse não. Depois que ela fala pra ele que mudou de ideia, ele fala que entende, mas precisa ir embora, quem sabe um outro dia. Ela pergunta se ele tem certeza que ele não quer que ela vá com ele. E agora, quando ele resolve perguntar o nome dela novamente, finalmente ela fala o nome dela pra ele. Ele fala que ela não estava com uma cara boa e nem sequer deu bom dia. Já ela diz pra ele que não quis ser rude, mas não queria chegar atrasada no compromisso dela. Então ele fala pra ela que ele também não quis ser mal educado no início, que ele só queria saber o nome dela, poder conhecê-la, e em seguida pergunta se ela quer uma carona. E é claro, ela acaba aceitando. E dentro do carro, Landon pergunta se está tudo bem. E depois que ela diz pra ele que está tudo bem, ele diz pra ela que estava procurando um bom lugar para comer. E ela fala que também sugere o Steak 48. Bom, e traduzindo, o Bife 48 tem uma política mínima de $100. Bom, e resumindo, se você colocar os seus pés lá dentro, não vai sair de lá sem desembolsar aproximadamente R$ 528. E é claro que esse valor é por pessoa. Pegou pesado mesmo. Só que não dá tempo nem do Landon respirar e o Trajan aparece dizendo que o carro é dele e pedindo para ele sair do carro. O Trajan pede desculpas e fala que o Landon é como se fosse da família, e fala que ele não queria atrapalhar o que estava rolando entre os dois. O Landon interrompe o Trajan e fala que apesar deles se conhecerem há pouco tempo, eles estavam se dando bem e já estava rolando um clima. Mas ela diz para o Landon que não estava acontecendo nada entre eles. Então Landon conta para ela que na verdade o carro é dele e pergunta se ela tá vendo aquela câmera bem pequena. Em seguida pede para ela dar um fora do carro dele e diz que ela é uma interesseira e que está tudo registrado. O Charlie começa a conversa com essa garota dizendo que gostou do tênis dela. E ela agradece e fala pra ele que acabou de comprar. Em seguida ele fala que achou o sorriso dela muito bonito e que estava se perguntando se ela realmente era da cidade. E ela diz pra ele que não é dali da cidade e conta que é de Utah. E ele pergunta se ela tem número. E quando ela fala que não, ele pergunta novamente se ela não tem número de telefone. E constrangida com a situação, ela se recusa a dar o número pra ele, mas oferece um Instagram. Mas o Charlie demonstra não ter gostado e fala que no Instagram as pessoas demonstram uma vida falsa. Em seguida ele pergunta se realmente ele não consegue o número dela. E como ela pede desculpas e fala que não, ele pergunta se ele não é atraente para ela. Ela fala que simplesmente está percebendo que ele está interessado e que ela não sabe de onde ele veio e nem o que ele faz da vida. Ele fala que só percebeu que ela era nova na área e, claro, também muito bonita, e que pensou que pudesse ser uma boa ideia, mas que tudo bem. Mas agora, de longe, ela pergunta se o carro é dele. E como ele não escuta, ela repete novamente. Ele pergunta o que ela quer dizer se o carro é dele, e ele fala que, afinal de contas, ela tá vendo ele abrir a porta. E ela tem a coragem de perguntar se o carro não é alugado. Ele fala que a chave é dele e o carro também, e pergunta se realmente é necessário mostrar o documento para ela. E ela fala que tudo bem, e diz para ele que é apenas uma pergunta. Ele pergunta se ela é de Utah, o que ela está fazendo por ali. Então ela fala para ele que está fazendo os sonhos dela virarem realidade. Em seguida, o Charlie pede para ela dar um 360, e fala para ela que ela é muito linda. Bom, e esse é o momento em que ela pede para dirigir o carro dele e vai abrindo a porta do carro. Mas ele fala que antes dela entrar no carro, ele gostaria de falar sobre o que aconteceu mais cedo. Ele fala que claramente ela não estava interessada nele, mas depois de ver a Lamborghini, ela mudou de ideia. E na maior cara de pau, ela fala pra ele que ela sabe disso, mas que agora os dois estão no mesmo nível. E fala que ela não vê nenhum problema nisso. Eu tô passada, chocada.
e ela acaba contando pra ele que tem uma pessoa que ajuda ela. E quando ele pergunta se ela tem um cara, ela fala que não apenas um, e fala pra ele que são várias pessoas que ajudam ela. E depois de ouvir isso, Charlie fala pra ela que é uma pegadinha e com certeza ela não passou no teste, e fala que ela é uma interesseira. Só que diferente do que de costume, ele fala que ela é uma interesseira, mas que ele gostou dela. E antes de terminar o vídeo, ele pega o número dela e ainda dá um abraço. Com certeza ele deve estar pensando no que pode acontecer depois. O Eli aborda essa garota no estacionamento e já vai perguntando se ela já tem algum plano para hoje. E como já era de se esperar, ela fala para ele que já tem planos para hoje. Ele pergunta se ela tá vindo do shopping, mas percebe que a pergunta dele é tão óbvia que acaba desistindo da pergunta e se apresenta para ela. Ela fala novamente que já tem planos e diz para ele que ela vai no show que vai ter na cidade hoje à noite. Eu acho que muito provavelmente ele deve ter mentido dizendo que tem 2 ingressos e convida ela para ir com ele. E ela diz para ele que ela tem certeza que ele vai encontrar alguém para ir com ele. Eu não estou suportando mais. Ela fala que realmente vai ter que ir, mas quem sabe eles não se esbarram por lá. E ele ainda tenta pegar o número dela para ficar mais fácil de encontrá-la, mas ela diz que não e fala que realmente ela tem planos e que precisa ir. Isso me irrita! E agora ela pergunta se o carro é dele e fala que gostou muito da cor do carro. Ele fala que também gosta muito dessa cor porque dá um destaque para o carro. Em seguida ele pede para ela imaginar ela chegando no show dentro desse carro. Então ela pergunta se ela pode dar uma olhada no carro, e ele fala que é claro. Em seguida ele fala para ela que já consegue vê-la chegando no show dentro do carro. E fala que vai abrir a porta para ela sentar no banco do carona. E depois que ela muda de ideia e aceita ir no show com ele, ele fala para ela sair do carro porque ele quer pedir uma coisa para ela. Ele fala que ela é muito linda e pede para ela dar uma volta. E em seguida ele fala para ela que é a primeira vez que ele vê uma interesseira em 360 graus. Ela fala que não é interesseira e depois pergunta o que ele quer dizer com interesseira. Ele fala que ela sabe o que é uma interesseira e fala que são aquelas garotas que só se interessam por você se você tiver dinheiro. E termina dizendo que interesseira realmente não dá pra ele. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Não vai esquecer de deixar o gostei e nem de se inscrever no canal, porque assim vocês não perdem os vídeos novos aqui do canal. Obrigado por assistir o canal Universo Surpreendente e até o próximo vídeo.